Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês já estão se acostumando, nos finais de semana eu estou trazendo vídeos extras para vocês. O normal é eu publicar os vídeos de terças e quintas, mas aos fins de semana, principalmente aos domingos, né, que são os dias que eu estou publicando os vídeos, eu estou trazendo algumas lives que eu e o Wallace fizemos. O Wallace é o assessor de investimentos, que é o meu assessor e também moderador lá do time do grupo do Primo, do Thiago Nigro. Então eu estou trazendo as lives para vocês que a gente fez o ano passado, que por mais que tenham sido feitas o ano passado, elas ainda são muito relevantes agora porque elas são meio que atemporais. Então vocês vão ver nos próximos finais de semana que vou trazer alguns temas como os de hoje, a gente vai falar sobre os FII Infra, que são fundos de participação em infraestrutura. No fim de semana que vem eu vou trazer um assunto relacionado a Bitcoin, nos próximos a Bolsa de Valores. Vocês vão ver que vai agregar bastante para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eric, eu sou entusiasta de fundos imobiliários, sou analista CNPI e aqui no canal você vai encontrar assuntos relacionados aos fundos imobiliários, a investimentos de uma maneira geral e a economia. Se os assuntos aqui te interessarem, considere se inscrever no canal clicando no botãozinho aqui embaixo. Vai me ajudar bastante a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então, como eu estava falando, no vídeo de hoje eu vou trazer a live que a gente fez o ano passado sobre o assunto FII Infra. Os FII Infra, eles são fundos incentivados de investimento em infraestrutura. Eles são muito parecidos com os fundos imobiliários, que assim como o Fiagro, eles foram. Os fundos imobiliários pavimentaram essa estrada para outros tipos de produtos similares. E os FII Infra estão incluídos nessa categoria. A grande vantagem e diferença para os fundos imobiliários é que os FII Infra, eles são isentos de imposto no ganho de capital. Quando você vende um fundo imobiliário e você teve lucro nessa operação, você precisa pagar 20% sobre o lucro da que você obteve. No caso dos FII Infra, você pode obter o lucro que for que você é isento do pagamento de imposto, o que traz esse ativo é muito interessante para a diversificação da carteira. Então, nessa live, pessoal, nós falamos com o pessoal da Sparta, que é uma gestora de recursos e é responsável pelo Juro 11, que é o FII Infra da casa, né, da Sparta. E nós conversamos com a Glenda Ferreira, ela é a responsável de relacionamento com investidores da Sparta, e com o Caio Palma, que ele é ele é sócio da Sparta e também é CFA. Então, pessoal, curtam bastante essa live e vejam a qualidade do conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui. Pessoal, boa Só, noite. Você quer fazer, não, Wallace? por favor, os mais velhos Obrigado. primeiro. Obrigado. Pessoal, boa noite. Para quem já viu a live, vocês já entendem essas piadinhas que o Wallace faz, né? Obrigado pela presença de todos aí. Hoje, uma véspera de feriado. A gente aqui na nossa 20ª. O Matheus já está dando risada aqui, Wallace, da brincadeirinha. A gente já está na 27ª live, né, pessoal? E com o nosso compromisso de sempre trazer assuntos relevantes para vocês, né, pessoal? Então, semana passada a gente teve um assunto, foi o Fiagro. Hoje a gente vai falar sobre outro assunto, que é o FI Infra. Mas, sim, pessoal, assim, é só convidado de alto garbo e elegância, né, Wallace? Com certeza. A gente traz a referência do mercado até É, vocês. Bom, mas é isso isso aí. aí. A Sparta Investimentos, acho que muito de vocês já conhecem, tá? Há mais de 20 anos, né, Glenda? Pelo menos no mercado. 29, meio do ano que vem a gente faz 30 anos. 30 anos como referência em renda fixa e crédito privado, pessoal. Olha o calibre dos convidados que a gente traz para É, vocês, tá? Pessoal, a Glenda, o Caio, grande parceiro nosso aqui do escritório de investimentos também. Glenda, Caio, fiquem à vontade, deem o show de vocês aí, o pessoal tá bem acostumado com a gente aqui, eles vão te chamar de primos logo logo, né? Que a gente se trata por primos. é. E fiquem à vontade, a casa de vocês está aberto Valeu. aí a nossa live. Aí, pessoal, Primeiro, obrigada pelo convite, né? só uma coisa, pessoal, lembrando, perguntas podem fazer no chat e a gente vai falando aqui durante a live, tá, pessoal? Pode ir lá, Glenda.
Boa. Primeiro, obrigada pelo convite. Vamos apresentar, eu sou a Glenda, faço relacionamento com investidores na Sparta, então basicamente falo com todo mundo que quer investir, quer conhecer melhor a casa, por isso que eu vou até começar apresentando melhor a Sparta, para vocês conhecerem. E aí eu trouxe para me ajudar o Caio, que ele é formado no ITA, engenharia, é sócio da Sparta, é analista de infraestrutura. Então, como a gente Boa vai noite, falar sobre pessoal. infraestrutura hoje, melhor pessoa para falar sobre setores dentro de infra, né? Setores dentro de infra, empresas, o que tem de perspectiva para o setor, estão em boas mãos. Então, todas as perguntas difíceis podem jogar para o Caio, que ele é a melhor pessoa para responder para vocês. Mas só para apresentar um pouquinho a Sparta, como o Wallace comentou, a gente tem esses 29 anos de histórico. A gente começou, na verdade, no agro, mas na frente de crédito privado tem quase 11 anos já de histórico. A gente tem 29 pessoas na equipe e a gente está com quase 8 bi sob gestão. Então, tem um patrimônio legal, um histórico bem interessante no mercado. E a maioria das pessoas também são do ITA, né, que a gente estava comentando antes. A gente tem 8 pessoas, 10 pessoas na equipe de análise, é bastante gente, então é uma equipe bem estruturada. Vou apresentar aqui só um pouquinho sobre o que a gente faz. Crédito privado, para a gente, são praticamente debentures high grade. Então, a gente investe nas maiores empresas no mercado, a maioria, inclusive, listada em bolsa, são bem reconhecidas, uma estrutura bem ajustada. E a gente vai comprar um pedacinho da dívida dessas empresas. É isso que a gente faz. Então, a gente analisa o crédito, a capacidade de pagamento de crédito delas e faz o investimento. Resumão para vocês, para todo mundo ficar na mesma página. É isso aí, eu tenho uns reconhecimentos, tudo mais. Acho que a gente deve estar batendo até mais de 60 mil investidores agora. Sobre o mercado, o que impacta muito para a gente é sempre taxa de juros e inflação. A gente, como o Sparta, é bem decepcionante quando me perguntam, porque todo mundo fica assim, o que vocês acham que vai acontecer com a inflação? Para onde que vai a Selic? E a gente não tem uma economista-chefe, uma pessoa que fica avaliando o cenário para dar esse tipo de opinião. Isso a gente deixa para a casa macro. A gente acha que é muito difícil avaliar, então a gente basicamente olha o que o mercado precifica, porque o tomador de decisão está colocando o dinheiro e o dele lá na reta, então a gente se baseia por isso e, né, sobre as nossas opiniões também é óbvio. Mas o que a gente viu foi a Selic caminhando de 2% para agora os 13,75%. Provavelmente a gente nem deve ter mais aumento além do que isso, porque tá bem alto. E aí todo mundo fala assim, putz, Glenda, mas para vocês tá bom, né? Porque renda fixa, com taxa de juros tão alto, mas não é tão alta assim, às vezes não é tão bom, né? Porque para as empresas é mais difícil pagar dívida, né? Então, a gente acha que até uma queda seria saudável e saudável para o país e para a economia do país. Então, na nossa visão, e que o mercado tem demonstrado, que a gente deve ter taxa de juros bem alta ainda por bastante tempo, inclusive com o novo governo, sinalizou isso antes do período eleitoral até. Para nós, até antes, né, de eleição e de definições, era bem factível a gente ter Selic na casa dos 2 dígitos, super tranquilo. Então, agora, mais do que confirmado isso. E para IPCA, esse ano deve ficar ali na casa de uns 6%, né? Cada dia tem um ajustezinho para cima ou para baixo. Mas o mais importante é que se vocês pegarem uma janela de uns 2 anos, mais ou menos, a gente ainda deve ficar fora da meta. Então, na casa de uns 6, 7% é super factível que aconteça também. Que nos dá uma perspectiva de um juro real bizarramente alto, né? Para renda fixa. Então, assim, no mundo todo, provavelmente aqui, ó, eu não lembro a última vez, mas acho que aqui é um dos países com o retorno real mais alto. Então, para quem quer estacionar ali no CDI, tá com um resultado garantido muito interessante, porque aqui eu coloquei o IPCA hoje, está até um pouquinho mais baixo, né? Eu coloquei um pouquinho mais alto para ser humilde no retorno real, mas no final do ano a gente consegue bater certinho. Mas mesmo assim, se a gente adicionar ainda o prêmio de crédito privado, mais uns 2% mais ou menos, já dá um resultado super relevante para 2022 e 2023 também, a gente deve ter um retorno real muito bom. Então, para quem é mais conservador, para quem quer aproveitar a taxa de juros nesse patamar, o retorno real está muito atrativo e é o que vai contar, né, no final das contas. Então, tem um gestor lá que é o Arthur, sempre fala, é muito difícil você sair disso daqui, né, do CDI, é cocaína, porque como que você vai tomar muito risco, colocar 90% em renda variável se você tem
mora nesse país e estruturalmente com taxa de juros muito altas que te proporciona isso daí. Então, a gente está falando de um retorno real que, olha, historicamente, a gente estava há algum tempo sem ter já. E aí, até falando um pouquinho do que faz sentido, na pós-fixada, beleza, tudo atrelado ao CDI vai ganhar bastante dinheiro, sem ter estabilidade, porque, né, a oscilação super baixa, vídeo nossos fundos pós-fixados, a volatilidade é 0,2, assim, então não assusta ninguém. E a gente também gosta de indexar a inflação curta, que é uma B5, porque você também consegue capturar o retorno real ainda mais interessante. Depois eu até mando para vocês, claro que você já tem, né, um estudo de uma B5 nosso, mas é um indexador que pouca gente fala, mas se vocês olham em janelas de 10 anos, assim, é imbatível. E aí todo mundo pode falar, putz, mas e para frente? A gente não tem indícios de que vai ser muito diferente do que a gente já teve em ciclos diferentes, né? Então, com certeza vale a pena vocês terem uma parcelinha de uma B5 na carteira de vocês, que é inflação curta. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre uma B5. Sobre o mercado de crédito privado efetivamente, que são as debêntures que a gente compra. É bem legal olhar esse gráfico aqui, que até uma concorrente nossa que faz, porque tem spread de crédito, que é o diferencial entre uma NTNB referência, né? Tipo, o papel 2025, título público quando pagaria, e aí esse adicional aqui, como se fosse no crédito privado na debênture. Então, hoje em dia, a gente está com um patamar super interessante para alocar, tem prêmio ainda para a gente conseguir comprar os papéis e conseguir rentabilizar muito mais do que um papel de tesouro direto. Assim, a gente teve aquele super crise aqui no Covid, né, março de 2020, abriu para caramba o spread, fechou, mas não fechou tudo. Então, a gente tem uma gordura muito boa ainda. Então, além da Selic estar alta, dos juros estarem altos, a gente conseguir proporcionar um resultado bacana, a gente tem um spread de crédito que também está no patamar atrativo, que a gente consegue agregar ainda mais valor. Dá um comentário, Caio? E esse gráfico aí é a média do mercado, né? Acho que cabe ressaltar que as nossas legal. carteiras têm ainda um spread melhor do que essa média de mercado, né? Sim, mas por isso que é o seu trabalho, né, Caio? Obrigada. Boa colocação. E aqui um dado também que eu acho que é bem legal, que é do mercado secundário. A gente está amadurecendo bastante. Então, a gente tinha, em dezembro de 2018, um 7 bi de negociação de debêntures. Hoje, a gente está com 30 bi de negociações diárias, de mensal, né, de debêntures. Então, assim, a gente conseguiu ver uma evolução do mercado, mais giro, mais negociação. É como se fosse giro da Bolsa. Olha como aumentou dos últimos anos, recentemente. Isso dá muito mais conforto, que a gente pode operar, pode gerar resultados, mas porque a gente dificilmente pega uma debênture, compra e leva até vencimento. A gente tenta vender antecipadamente e gerar mais resultado. Acho que um comentário também válido é que esse mercado secundário aumentou bem porque outros players têm atuado também no mercado de crédito, né? Várias assets aí que antes só atuavam com multimercado, hoje estão fazendo uma área de crédito, né? E outras assets surgindo também, então o mercado vem crescendo bastante. É excelente, assim, mais dinâmica e mais oportunidade também, né? E aí a gente hoje queria falar em específico do mercado de infraestrutura, já que a gente eu trouxe o Caio, porque é a especialidade dele, e porque tem uma janela muito boa de oportunidade de investimento em infraestrutura. Se a gente olhar o que a gente tinha no nosso país, antigamente era praticamente BNDES que fazia investimento. Então, se vocês olharem aqui, era tudo setor público que investia. Olha 2019, de 2018 para frente como foi, 2020 é bem relevante essa diferença, setor privado que tomou as rédeas. E se a gente fizer uma conta a gente é muito carente de infra, né? A gente não tem saneamento básico no país. A gente investe 2% do PIB em infra, sendo que a gente deveria investir 4% só para recompor a depreciação de capital, ou seja, a gente está muito atrás, então tem uma avenida gigantesca de crescimento, de investimento em infraestrutura, que aí são as debêntures incentivadas, que a gente pode comprar e ter mais negócio, ter mais oportunidade, mais empresa no mercado e mais oportunidade para o investidor também conseguir acessar. Algum comentário, Caio? Caio, agora já é com você, agora eu vou ficar mais quieto. Não, acho que é isso.
E aí que também dá para ver mais certinho, né? O desembolso do BNDES como caiu bastante. Então, antes era basicamente tudo do BNDES, hoje em dia a taxa é bem competitiva e já em linha com o que o mercado privado também tem oferecido. Um negócio interessante é ver como o giro das debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda é diferente das outras debêntures. A gente tem muito mais debêntures normais, né, que não são incentivadas. Só que quando você olha o giro, que é essa daqui, gira muito mais incentivadas, porque fica na mão de pessoa física. A pessoa física é mais frenética comprando e vendendo. Enquanto o investidor institucional vai carregar mais tempo, ou não vai girar tanto, com tanta frequência quanto o PF. E aí, isso, para a gente, é muito bom, porque abre muito mais oportunidade para a gente ficar comprando e vendendo e arbitrando os preços. Porque geralmente, quando a pessoa física está vendendo, a gente quer comprar. Então, a gente consegue comprar, geralmente, inclusive. Ou quando está comprando, a gente quer vender, né? Numa taxa melhor e que faz muito sentido. Até para trazer um pouquinho do momento do mercado agora, das incentivadas, não sei se alguém aqui é cotista de algum fundo de debêntures incentivadas redeado, né, que acompanha a CDI. Provavelmente vocês não tá muito feliz. Porque o que eu mais recebo é gente falando, putz, o que aconteceu? O fundo deu 9% de CDI mês passado. A indústria como um todo tem sofrido. Tem alguns motivos. Esses papéis, as debêntures incentivadas, são emitidos geralmente a IPCA mais X%, que é o spread. Só que a gente estava com deflação. Quem que queria comprar algum papel indexado a IPCA? Diminuiu muito a demanda. E, ao mesmo tempo, os grandes bancos, eles tinham comprado várias debêntures incentivadas, passou aquele período de lock-up, que eles não podem vender, uns 3 meses, e estavam vendendo bem forte no mercado. Nosso mercado é oferta e demanda. Quando tem descasamento, os preços das debêntures incentivadas sofrem oscilação, e com isso a gente viu uma abertura de spread. Então, basicamente, é aquilo que a gente acabou de falar. Abre spread, a taxa fica melhor para quem vai comprar, mas quem está ali vai sentir um impacto porque seu papel foi remarcado. Então, os fundos abertos não estão muito na janela mais bonita possível se você olhar ali o rendimento do último mês, principalmente. Esse mês também não está bom. Eu acho que também, não só isso, não só essa parte de debenture, mas também assim, tem um pessoal bastante aqui que investe em fundo imobiliário de papel também, o pessoal sofrendo bastante, né, com essa questão da deflação, né? Sim, não, com certeza, porque foi uma PEC, assim, não é que o mercado conseguiu antecipar uma coisinha, mas estava totalmente fora do esperado, a gente estava caminhando para IPCA muito maior, né? Mas o que a gente tem de expectativa para frente? Não vai continuar muito bom para as eventos incentivados para quem está no fundo aberto, só que vai ser muito bom para a gente, por quê? Os fundos dos bancões, Santander, Bradesco, eles captaram coisa de 6 bi esse ano e compraram as debêntures incentivadas quando estava com o spread mais apertado, quando não estava com a melhor taxa possível para você comprar, mas eles estavam captando e tinham que alocar. Eles estão sofrendo bastante resgate agora e eles vão ter que pagar esse resgate. Então, daqui 30 dias, a gente vai ver uma desova de papéis no mercado desses fundos. E aí, provavelmente, a gente vai ver mais uma abertura de spread, ou seja, a taxa vai ficar melhor ainda para quem vai comprar. Então, são esses movimentos dessa linha aqui que a gente consegue aproveitar muito bem, porque aí a pessoa física está pedindo resgate lá do fundo do bancão, está assustada, está saindo na hora errada, e a gente vai conseguir comprar, né, dependendo da nossa estratégia, comprar com um prêmio muito bom a partir de dezembro, janeiro do ano que vem, porque esse spread vai abrir e a gente vai ter taxa melhor para alocar. Ficou claro? Uhum. Tem algum complemento, Caio? Quem tem caixa agora é rei, né? Basicamente isso. Sempre né? Cash scheme. Mas até dá para esperar um pouquinho, até dezembro ali, para conseguir É isso que eu alocar. ia falar, se talvez, né? Talvez não vale esperar um pouquinho ainda, né? Sim, tanto que a gente, no juros específico, que a gente vai falar daqui a pouco, está esperando um pouquinho para fazer essa alocação incentivada. A gente tem alocado devagar, assim, né? A gente não acha também que vai conseguir cravar o pior preço, ninguém né? crava. O melhor preço. Então, o que vem aparecendo assim no mercado secundário de oportunidade, a gente tem comprado um pouquinho. Acho que foi Isso que semana... é legal, né? Não tem o timing certinho, a gente vai... Foi essa semana que o IPCA deu uma pancada, né, para
Fazia tempo que eu não Acima da via. expectativa, né? É, Foi foi uma, 0,59, se eu não me engano. A Foi 10 expectativa do bips zero, acima, né? deu uma 0,49. pancada. É uma É, diferença agora, meu legal. filho, vai ser só isso aí. E aí, Ô, Caio, Glenda, deixa eu tirar uma dúvida aqui, né? Vocês têm ali o fundo de debêntures incentivadas, que pega muito desse mercado da pessoa física, certo? Para a empresa, né? O que leva lá o que está a emitir uma debênture a fazer um follow-on? Tem essa análise, o Caio? Tem a ver essa relação? Fazendo uma pergunta de leigo aqui, não sou especialista em crédito privado, tá? Uhum, Porque tem vários meios para a empresa captar, né? E eu sim. queria ver o que leva em consideração para ser tão mais atrativo uma debênture incentivada a um Esse follow-on. ano não teve IPO, né? É, A bolsa nas mínimas do PI, Aí, né? Ninguém quer então, fazer IPO. então ninguém fez IPO, ninguém fez oferta de ação, mas precisava se captar. Aí foi para janela, né? Tá, janela também. respondido. Mas pode falar Mas mais, eu, Caio. mas eu acho que também, por exemplo, a debênture de infraestrutura, em geral, ela é uma debênture longa, né? Então, todo projeto de infraestrutura faz sentido ele compor o capital em dívida e a equity, né? Então, é bem comum esses projetos de infraestrutura terem alavancagem porque é atrativo para o investidor final, né, do equity. E deixa eu fazer. Não, pode falar, Caio. como são projetos que têm ali receita mais previsível, né, faz sentido ele ter um financiamento de dívida de longo prazo. Deixa eu fazer uma pergunta agora de leigo ainda. O que caracteriza uma debênture de infraestrutura? Aqui, ó. Nesse slide. Energia elétrica, transporte, Então, logística, são empresas desse setor que vão, mas precisa ser vinculado a algum projeto ou não? Você Ou o precisa de fato só aprovação do Ministério, né? Porque você tem a Lei 12431 Sim. que rege as debêntures incentivadas, né? Sim. Então tem ali um rol de setores que pode Uhum. fazer essa emissão. Você depende de ter algum projeto, né? Você precisa ter algum CAPEX que você fez ou que você vai realizar para Sim. conseguir lastro para fazer a emissão dessa debênture, né? Entendi. Mas o grande benefício é a isenção de IR. É a isenção de R, né? Aí, só para vocês verem, nesse slide aqui, fala alguns setores que a gente tem dentro de infra, que a gente comentou, né? Energia, transporte, logística, saneamento. E, historicamente, a gente sempre teve o setor de energia elétrica dominando. E hoje em dia a gente tem visto, assim, muito saneamento, né, Caio? E outros setores também emitindo, que é muito bom, porque tem mais empresa para a gente investir, para a gente avaliar, para comprar, pulverizar portfólio, e fica uma alocação muito mais saudável, né? Então, a gente está num momento muito bom hoje em dia. E também porque... Será que eu coloquei? Nem coloquei aqui. A gente teve marco do saneamento, marco do gás, isso também incentivou bastante que esse mercado deslanchasse, né? Então, assim, tem um pipeline bem relevante pela frente. Não coloquei, Caio, eu apaguei aquele slide. É da ordem de trilhões, assim, de investimentos que deve ter para os próximos anos. E o ponto também é que são investimentos que já estão contratados, né? Você tem leilão de transmissão de energia todo ano, já está contratado, né? Leilão de geração também já está contratado, com alguns leilões de saneamento que tiveram, né? Então, são investimentos que vão ter que ser realizados. Então, enquanto... Então pode falar, cara. Então, enquanto o mercado ele não tiver aberto para follow-ons, né? Ou para IPO, vai continuar tendo emissão de dívida, assim. Essa é a nossa visão. Eu acho que isso aí que você está falando é importante, Caio, porque acho que remete até para quem estava na live da semana passada de Fiagro, da preocupação até do governo, né, de ter entrado o governo ou não, que é essa questão de já estar contratado, então depende do governo que vai estar aí, né? Pois é, exato. Por enquanto, tem muita coisa contratada já, então a gente está tranquilo ainda, né? E tem muita empresa vindo para cá fazendo investimento, então é meio difícil. Bom, enfim, a gente já falou de algumas alternativas para vocês, mas como que a gente pode investir em infraestrutura? A gente tem uma família de fundos de infraestrutura, então, primeiro é o que eu falei que está sofrendo esse mês, que é o Sparta Debêntures Incentivadas, que ele é redeado em CDI, ou seja, a gente compra a dívida lá, IPCA, e faz o hedge em CDI.
Então, ele fica com oscilação do CDI, praticamente. A gente consegue fazer essa troca de indexador do fundo. Aí é o fundo mais... Dá para colocar ele como mais conservador, assim, de tudo que a gente tem. Ele está com 600, quase 700 milhões hoje em dia sob gestão, e olha que ele pulveriza bastante. A gente tem 110 emissores diferentes, então 110 empresas diferentes. A gente compra um pedacinho da dívida de cada uma para fazer a gestão dele da melhor forma possível. Ao invés de entrar ali na abinha de renda fixa, crédito privado, avaliar debênture, né? Teve casos de default de debêntures, né? Acho que não é, teve uma Rodovias famosa... Tietê. Exato. Não tinha cliente alocado, mas recebi clientes que perderam o capital, né? Apesar de ter as hierarquias ali de garantias, né? Mas dá uma dorzinha de cabeça, né? Caio, Glenn, Não, vocês com podem... certeza. Então já tem esse pool, né, de investimentos muito bem diversificado e selecionado por nada mais. E tem uma equipe tão grande, né? E que tem acompanhamento, né? Tudo. Exato. Porque a gente pode desinvestir a qualquer momento também, né? Então, isso é super importante também. E aí, mais recentemente, a gente criou o Sparta Debêntures Incentivados à Inflação, para ele acompanhar, na verdade, não inflação IPCA, acompanhar uma B5, que é a inflação curta, são os títulos do Tesouro Direto com vencimento até 5 anos. Então, um pacotinho tipo 10% tal vencimento, 20% tal outro vencimento. A gente acha que uma B5 é mais eficiente para dar retorno real, porque é curto, meu, nada nesse país funciona a longo prazo direito. Então, para você garantir o retorno real consistentemente, acaba fazendo muito sentido se acompanhar a inflação curta. E o IMAB5 tem uma grande vantagem que ele não balança muito, é uma volatilidade de uns 3%. Provavelmente vocês conhecem o IMAB, que é o primo mais famoso. O IMAB tem um resultado muito em linha com o IMAB5, se vocês pegarem janelas mais longas, só que o IMAB vai ter uma volatilidade de uns 7%, enquanto aqui a gente está falando de 3% de volatilidade, sabe? Eu prefiro ter menos oscilação na minha carteira e com resultado em linha com o outro. Então, a gente consegue ter o fundo igualzinho, uma B5, as oscilações, só que ganha mais porque é crédito na título público. Teve muita pergunta, Glenda, durante o curso. Como é que investe no IMAB5? Como é que investe no IMAB5? Tá aí, né? Tá aqui, ó. Você vai ganhar ainda mais, porque isso aqui a gente tá dando 6% em cima do IMAB5 e isso aqui não paga imposto de renda. O ETF paga. O ETF paga. A gente já recebeu gente no mail lá no nosso site falando, putz, tô saindo do ETF e indo para vocês, tá? Ganha mais e não paga IR. Então, é uma super alternativa realmente para vocês conseguirem investir em uma B5. Tem alguma pergunta? Pessoal, me fala que curso que vocês fazem aí na internet, que vocês compram, que tem a Sparta indicando um fundo isento de imposto de renda, explicando para vocês aqui uma live exclusiva. Não tem. Puxando sardinha para cá um pouquinho também, né? Boa. E aí, mais recentemente, a gente criou um outro fundo com uma estrutura um pouquinho diferente. Basicamente esse fundo aqui, é um fundo que vai investir em debêntures incentivadas, vai ter uma B5 também como benchmark, só que ele é listado em bolsa, que é o FINFRA. Então, o FINFRA nada mais é que um fundo de renda fixa e com as suas cotas negociadas na bolsa. É isso que muda. Por que muda para a gente no sentido bom? Porque a gente não tem que pagar resgate. Basicamente isso. A gente não tem risco de liquidez no dia a dia. A gente nunca sabe quanto vai ter de resgate num dia do fundo. Se vai ser R$1.000 ou 10 milhões. Então, quando você elimina esse tipo de dúvida, de problema, de preocupação que você tem na hora de montar o portfólio, ter posições pequenas, ajustadas, a gente consegue ter uma gestão até mais eficiente, porque o valor que a gente tem X milhões para gerir, tá ali. Se a pessoa, tô de saco cheio, não tá muito bom, vou resgatar, a gente troca de mão no mercado secundário e a gestão não tem impacto. Então, ela consegue, inclusive, passar longe desse movimento. Está todo mundo resgatando, nosso fundo do Estado está comprando, e está conseguindo entregar uma performance melhor ao longo do tempo. Então, assim, para gente, do lado da gestão, a principal diferença realmente é não ter o risco de liquidez no dia a dia, é ter um valor fechado, um condomínio fechado, que a gente sabe quanto a gente tem e sabe que a gente pode alocar do como a gente acha da melhor forma possível, e não se a gente vai ter resgate ou não. E que esse resumo, assim, do nosso lado. Para a pessoa física tem muita vantagem. Oi. A principal diferença seria eliminar o risco
de liquidez aí de vocês, né, de pagar resgate, é isso? Ele chega a ter mais volatilidade, ele tem um nível de risco maior, tem alguma regulamentação que faz com que tenha mais liberdade ou friamente é essa questão de pagar resgate? A regulamentação permite mais, né, Caio? A gente pode É, ter a, 20% de concentração nos não, fundos. a regulação é a mesma, a diferença é no fundo aberto eu vou ter ali 100 emissores, né? Não porque eu quero, mas porque eu preciso, né? Porque se vier uma Porque onda de senão vier resgates, resgate, não dá. putz, se eu tiver uma posição muito grande, acaba que eu vou perder muito dinheiro no fundo para liquidar essa posição, né? Enquanto no fundo fechado eu vou ter de fato a carteira mais eficiente que eu puder ter, né? Essa é a Por isso que diferença. a gente concentra mais no juro. A gente tem essa possibilidade. Vamos dizer que é E um aí, primo mais eficiente. Exatamente, um exato. pouquinho mais, levemente mais arrojado, né? Mas na nossa visão, friamente, É, assim, um pouquinho mais arrojado, né? sim, mas é o veículo mais eficiente, assim. Mas acaba que o mercado reflete isso também, né? Talvez essa questão da oscilação ele reflete, né? Não sei. A gente tá É, numa janela boa, então tô tranquilo. Tá. Vamos falar as vantagens para a pessoa física, além do nosso lado. Primeira, isenção total de imposto de renda. Isso aqui tem gente que até fica duvidando de mim em call, falando, não, é mentira. Como que eu não vou pagar imposto na hora que eu vender a cota? É lorota, mas enfim, não paga imposto quando você vende a cota no mercado e nem nos dividendos. Então, assim, frente a fundo imobiliário, acaba sendo uma vantagem super bacana. Um não elimina o outro, mas acaba sendo uma construção de portfólio, cabe muito bem no FII Infra, né? Justamente por causa dessa vantagem. Nossa ideia é distribuir dividendo mensalmente. Até hoje, o fundo tem quase um ano, a gente distribuiu todos os meses. Ele é muito transparente, no nosso caso de Juro 11, porque ele tem uma cota patrimonial que é divulgada todo dia no site. Então, se vocês entrarem lá, juro11.com.br, primeira coisa que vai estar no site vai ser a cota patrimonial. Ô, É como se Glenda, fosse a cota do outro fundo. Oi. só uma coisa voltando na parte de distribuição periódica, não é obrigado que nem o fundo imobiliário a distribuir os 95% de regime caixa, né? Não é. Não, não. Ainda bem, porque isso facilita a nossa vida, né? Deixa eu mostrar. É mais Abriu? uma. Tá abrindo. É Ok. mais uma questão de praxe de mercado para captação de cotista, né? Mas em tese não tem nenhuma regulamentação que determina o pagamento obrigatório independente do prazo, né? Não, não tem. Tá. Mas assim, é melhor para a gestão, porque a gente escolhe a hora que faz mais sentido distribuir ou não. Quer deixar uma gordurinha para o próximo mês, pode ser mais desafiador. Sim. Então, isso acaba agregando uma vantagem para a gente. E a Uhum. gente tem o compromisso fiduciário de pagar o dividendo sempre, né? Então, a nossa ideia é sempre querer distribuir. Então, não é para Sim. ter problema tipo, não é obrigado, não vai pagar, né? Aí, só para mostrar uma coisa para vocês, aqui no site vai ter a cota patrimonial todo dia atualizada, então para vocês saberem quanto que efetivamente ele vale, e a cota de mercado, ó, tá vendo? Tá um pouquinho esticada em relação à cota patrimonial. Aí a cota base é 100, tudo que tá acima de 100 é o lucro acumulado que a gente tem, que a gente vai distribuir como dividendo. A gente ainda não tá nem na metade do mês, não tá tão gordo ainda o nosso acumulado para pagar no final do mês. Se essa cota patrimonial fechar abaixo de 100 por algum motivo, marcação desfavorável, default, teve algum prejuízo, a gente não paga dividendo no mês, porque a gente tem que ter lucro acumulado para pagar. É regime de competência. Aí só uma dica aí para vocês olharem sempre o site também para ficarem de olho de como que ele está rodando. Já teve algum caso? Ainda não. Você falou não, né? Não teve ainda, né? Por enquanto não, mas pode acontecer. Sim. É bom deixar todo mundo avisado, né? Senão vamos xingar isso depois. é importante. Vamos xingar o Caio. Nós falamos em todos os relatórios, né, em todas as lives, a gente sempre ressalta isso, assim. Mas por outro lado, na verdade o valor da cota do mercado que tem que estar abaixo do VP para tá bem interessante para entrar, né? Nesse Cota caso, de né? mercado. Só que também não tem acontecido muito. Aconteceu raramente. Por um certo lado, isso é bom que está sendo bem procurado, né? Sim. Ele está negociando com ágio de uns 5%. 5%,
Nossa volatilidade é um pouquinho mais controlada porque a gente faz o hedge com o IMAB5, então a gente não deixa solto, seria mais comportamento próximo do IMAB do que do IMAB5. Então a vol do juro 11 é esses 3% da cota patrimonial. Isso. É bom que dá mais previsibilidade para a gestão, putz, fica mais fácil entender o comportamento quanto a gente pode distribuir, e o investidor também não assusta, né? Fica muito mais confortável. Aí o condomínio fechado, que a gente já comentou, que é muito bom para a gente, e aí a expectativa de retorno de IPCA mais 8%, mais ou menos, a carteira hoje em dia, né, Caio? Mas tem um porém, tá CDI hoje. Quer comentar o que a gente fez de decisão, Caio? Tô falando pra acho que quando veio ali a PEC dos combustíveis, né, quando ficou mais claro que o cenário era de deflação, a gente optou por fazer o hedge total da carteira e durante um breve momento para o CDI no fundo. Então, por isso que o fundo continuou pagando ali uns rendimentos interessantes. A gente fez até uma live para explicar por que a gente estava fazendo esse movimento, né? E aí, em algum momento, nos próximos meses, todo dia, a gestão discute, né? A gente vai voltar para o IPCA+, né? Para o IMAB5. Acho que isso justifica o ágio da cota também, porque a maioria dos nossos pares não conseguiu pagar todo o dividendo, porque todo mundo é indexado à inflação. Só que aí a gente viu que pontualmente não ia dar, vamos para o CDI. O CDI está muito alto, né? Exato. Os pares de vocês tomando prejuízo de deflação, vocês segurando ali, pagando CDI. Eu achei fenomenal esses 3 meses de sufoco aí. Deu para segurar bem a bronca. Teve que pensar rápido e foi muita briga lá naquela empresa. E foi difícil convencer algumas pessoas, mas conseguimos e foi bom, né? Acho que deu quase 2% de diferença, né? Se pegar os últimos dias aí, foi bem ruim. Olhando agora, é mais fácil, né? Putz, mandaram bem. Tinha que ver se eu tomasse CDI na hora do vamos ver, é mais complicadinho. Com certeza. E agora também a decisão é quando que volta para uma B5? Agora, os engenheiros de obra pronta, né? Poxa, pois é. Isso, eu também teria feito isso. Exato. Parabéns. Mas aí é uma grande diferença do fundo aberto, né? O fundo aberto tem um mandato de ser passivo no indexador ali. Aqui não, a gente tem essa flexibilidade de pontualmente poder mudar o indexador, às vezes alongar para uma B, né? O que for mais pertinente no momento. Mas aí vai da estratégia da gestão. Então, hoje, pontualmente, ele está com um carrego de CDI mais 2%. Esse aqui devia ter tirado. Aí, só para dar um cheirinho do IMAB5, né? Mas pelo visto vocês já conhecem. Aqui em frente ao IMAB, olha, o resultado muito pau a pau. Nessa janela, inclusive, o IMAB5 está acima, só que com uma volatilidade muito menor, que é o que a gente também sempre procura, né? Para atender nossos cotistas. Esse é o resultado do juro 11, desde o início dele. Deu uma IMAB5 mais 6%, então está dando 16% de resultado líquido de imposto. Isso sem considerar que quem entrou lá no comecinho teve valorização da cota, ou ao longo do tempo conseguiu até, vendeu já, tá? Vendeu com ágio. Né? Vendeu com ágio. Atribuição de performance, para vocês verem, então boa parte veio no ano do rendimento do IMAB5. A marcação aqui de crédito é giro da carteira. A gente tem uma gestão realmente ativa nesse fundo. É o tipo de fundo que vale a pena você pagar a taxa de administração, porque a gente gira bastante a carteira. Tem papel que ficou 2 meses com a gente de carteira, fechou o spread, vamos vender, vamos para o próximo. Daqui a pouco a gente mostra até no nosso relatório interativo não como tem dá apego, para vocês acompanharem. Né? Essa empresa é muito bonitinha. Não tem taxa de performance, né? Não. Infelizmente. Não, é 1% de ADM. E aí esse resultado aqui, 16% já é líquido. O fundo não tem apego por posição, né? Se deu dinheiro, a gente acha que tem uma outra oportunidade, vende, vai para outra, e essa é a ideia do fundo, né? Tem fundos de infra que a proposta é ser buy and hold, né? O cara pega uma carteira originada e fica lá para sempre. A nossa ideia aqui não é essa. Nossa ideia é, de fato, agregar valor por meio dessa gestão ativa, que é o que a Sparta já faz nos outros fundos, né? O mercado abre oportunidade, a gente aproveita. E esse daqui é só um veículo mais eficiente para fazer isso. O que mais? Essa distribuição de dividendos até agora, a gente deve seguir na casa desse 1,25. Esporadicamente, a gente consegue até pagar um pouquinho mais, como foi em agosto, a gente pagou R$2, porque nesse giro de carteira, ganhamos um pouco mais de dinheiro. A gente não tem a obrigação de distribuir lá os 95 a cada 6 meses, mas a gente quer distribuir o máximo de resultado possível para o cotista. Então, algumas janelas a gente conseguiu pagar um pouquinho mais. Agora a gente deve seguir nesse 1,25. E provavelmente depois, quando a gente conseguir fazer essa alocação aí em janeiro ou dezembro, pode ser, né, que
daqui uns meses a gente reflita em mais resultado para os cotistas. A ideia é ter consistência, né, no rendimento, que ele seja atrativo, e assim, quando a gente consegue resultados extraordinários, a gente paga rendimentos maiores, né? Em agosto, se eu não me engano, a cota estava R$ 100, né? Deu 2% em agosto, né? Estava mais O baixinho. Depois investidor então, aí fala- depois também aumentou um pouco por causa disso. Né? Ela falou, poxa, que bicho é esse de juro 11, paga 2% todo mês? Falei, calma. vamos com Então, em calma. Não é agosto bem assim. foi o comecinho da deflação, né? Estavam todos os pares se ferrando e a gente pagou R$ 2. Mas de qualquer maneira, continua pagando mais de 1%, né? Sim. Sim. Aí, só para vocês verem a carteira do fundo, tá meio ruim aqui, porque o Caio comprou um monte de papel esses dias, mas tá com 27 empresas diferentes, mas tudo empresa grande, ó. Simpar, Desktop, Ômega, Brisanet, Ambipar, Comerc, todas empresas bem conhecidas no mercado. Aí tem o tamanho da posição que a gente tem em cada uma. E aí eu vou voltar ali para o site, para o nosso site. Qual que é o duration médio? É isso que, Vou mostrar aqui no Era isso que você ia interativo. perguntar? Não, eu ia perguntar outra coisa aqui. Depois a gente. Duration médio está em 4,5. Vou abrir aqui um relatório. É um Power BI, na verdade, que aí tem todas as informações que vocês precisam tá aqui nesse relatório interativo. Assim, é um resumão muito bom. Então, tem aqui a duration de risco de curva agora é 0, né? Porque no mercado a gente está no CDI. O histórico de dividendos, negociação, volume, a gente está até quase perto de 2 milhões por dia, né, Caio? O que eu mais gosto de mostrar é esse aqui da alocação, porque é onde vocês podem mais aproveitar e entender o que a gente tem feito no fundo. Esses são os papéis que a gente tem no fechamento de outubro agora, então são todas as empresas. Aí esse aqui, tá bom, geração de energia, aí abre aqui. Então dá para vocês ficarem clicando, tudo é clicável nesse relatório. Quando você entra aqui em histórico por emissor, é bem legal porque dá para ver, ó, a Egea, o que a gente tinha, a gente reduziu a posição, voltou a comprar, que nível de spread. Então dá para ver exatamente todos os movimentos que a gente faz em carteira. Bota a Nemos. A Nemos? Cadê a Nemos? Ali embaixo. Nossa. Esse daí é legal, porque foi uma posição que a gente aumentou ao longo do tempo, o spread fechou, a gente zerou, né, com o spread de 1,70 e voltamos a comprar no spread de 2,5 e agora está marcado a 2,30, né? Então mostra de fato de onde está vindo o resultado. de onde está vindo o resultado. É só a pessoa ficar fuçando aí que ele vê de onde vem o resultado. Atribuição de performance aberta, né? E aí também emissores eu acho legal, porque não sei o que essa empresa faz, é só vir aqui, vamos ver a própria Nemos. Abre o gráfico, abre o mapa, um resuminho da empresa. Então tem tudo que vocês precisam de informação, a gente tenta disponibilizar para vocês. Inclusive, sugestões a gente coloca. Histórico a gente mudou por causa de sugestão também de cotista. Pessoal, para quem quer experimentar essa nova categoria, vocês sugerem aquele fundo tradicional que está mais atrelado ao CDI ou faz sentido, eventualmente, uma exposição menor e ir direto para o juro 11? Tem essa... depende um pouco do perfil do cliente, né? Porque se o cara é muito conservador, ele não vai aguentar o juro 11, porque tem cota na bolsa, ele pode chiar. Tem dia que às vezes cai, né? Comparado ao CDI, a volatilidade aos FIs, como que dá para comparar essa vol de 3? A vol no mercado do juro 11 está em torno de 4 a 8, mais ou menos. Né? Então, a vol da cota de mercado, é uma média vol ali. Tá. Só um comentário aqui, pessoal, para quem viu as lives que a gente fez sobre fundo imobiliário, uma dos pontos que eu falei bastante para vocês um dos principais é a apresentação de relatório da gestão. Pessoal, olha só o relatório que eles estão apresentando. Acho que é o primeiro que eu vejo que é no BI. Assim, é fantástico mesmo, assim, pessoal, é isso que eu falo para vocês, é o tipo de informação que precisa ter para você ter confiança em investir o seu dinheiro, né? Porque a gente não esconde nada. Exato, e assim, é fantástico mesmo, é fantástico.
Não, a gente já viu muita gente que não abre as empresas que está investindo. Então, a Sim. gente acha que assim, meu Deus, a pessoa tem que saber, tem que ter confiança. A gente está nas maiores empresas, o que agrega valor à gestão ativa é usar o indexador certo, e aí gerar resultado para o Ô, cotista. Glenda, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum no juro, tem alguma na questão do rating das debentures, tem algum mínimo que vocês que para entrar, como que é a classificação, como que tem esse critério para definir o risco do investimento? Vai lá, Caio. Sua Bom, acho que especialidade. o rating que nós divulgamos aí no relatório é o de agência, né? Só que eu acho que o que vale aqui ressaltar é que para cada um dos emissores, né, a Sparta tem uma avaliação interna do rating. Então, basicamente, para ser investível no fundo, tem que passar pelo comitê e tem que ter a aprovação do rating de no mínimo BBB, né? Ou seja, tem que ser grau de investimento, né? No Médio nosso risco de crédito, no mínimo. isso, no nosso rating, né? Mas Pode se ser o for ver caso, ali, pode ser no caso que tenha um AAA aí que não passe pelo de vocês, por exemplo. Pode. sim, Uhum. sim. Mas se você for ver aí, por exemplo, tem alguns ratings que estão sem rating, né? Por agência. Por exemplo, é o exemplo da Comerc, né? Comerc é uma empresa que é enorme, né? Foi comprado pela Vibra, só que o projeto que nós investimos via debenture, né, incentivada, não tem rating, vai tirar rating nos próximos 12 meses, né? Mas aí na nossa avaliação da Sparta existe um rating, né, para esse projeto, só que ele não tem um rating de agência. Entendi. Não pagou para ver. Mas é legal, porque assim, a gente antes divulgava até o rating interno no relatório. Que Só são que mais conservadores, né? Na média mais conservadora até, mas uma empresa ou outra que acaba sendo desse sentido, não tem rating e tal. Então a gente costuma ser mais conservador mesmo. Até em relação a pares de mercado, falam pra gente, putz, vocês são mais conservadores do que a gente trabalha aqui dentro. E mais uma pergunta, vocês têm algum critério de porcentagem de emissor no juro? Por exemplo, não pode passar determinada porcentagem daquele emissor no fundo. Como é que funciona isso? Por regulação, né, pelo regulamento do fundo, por regulação, o fundo não pode ter mais de 20% de exposição em um único emissor. Só que vamos dizer, uma política interna nossa, né, a gente tenta não passar muito mais de 10%. 10, ok. Uhum. Só que se for ver, foi diversificando ao longo do Tem tempo. vários ativos dentro daquele por... emissor. Excelente. Isso. Porque por mais que a gente não tenha o risco de liquidez, a gente é coxinha, né? Vai ser sempre tentar Deixa eu dar uma ponderar. contextualizada aqui, pessoal, para a gente agrupar todas essas informações, né? A Sparta, ela tem o Sparta Debentures, que é o fundo, né, de balcão, né? E tem na maioria das corretoras, certo? Você deve ter na XP, Rico, BTG, onde mais? Maioria. Na maioria, Tudo. né? Guide, Então, geral, certo, tem praticamente em todas. E ela tem o CDI como benchmark, seria o pontapé inicial para aquele mais conservador, certo? Certo. Temos depois o debenture inflação, que é atrelado ao benchmark, é o IMAB, né? O IMAB ou IMAB5? IMAB5. IMAB5, e depois vem a evolução do debenture inflação, que é o evolução juro 11, do mercado, né? Também. Exatamente. Que te dá mais liberdade por ser um fundo fechado, enfim. E tem a vole de 4 e 8, então ele é um pouquinho mais agressivo. Aqui no Primo, né? O Thiago Nigro, ele é bem conhecido pelo estratégia de diversificação dele da Arca. Não sei se vocês conhecem. Então, o fundo da Arca de Previdência aloca na nossa Previdência. Bacana. Tem 40% em renda fixa, deve ter um pedaço Tá da legal, Sparta, tô certamente. gostando, porque a cada 2 dias chega um aporte. Que bom. E tem ali a caixinha, né? Arca, é a de ações e negócios, R de real estate, o C de caixa e o A de ativos internacionais, né? Então, eu acredito que esse pontapé inicial seria mais condizente com o Sparta Debenture, CDI, vamos dizer assim, né? Como uma terceira parte dentro do caixa, tá? Visto que ali no caixa é a reserva de oportunidade, né? É a parte de renda ali... fixa, né? A parte mais Exato. conservadora do portfólio, né? Perfeito. Tem a parte de reserva de emergência, que não entra. Então, poxa, eu tenho uma reserva de oportunidade gigante, mas sou conservador,
tenho a grande parte do meu portfólio em renda fixa. Caberia muito bem um fundo da Sparta, né? Aí vamos dosar o risco? Começa com o CDI, depois vai para o 1AB, depois experimenta o juro 11. Não, já sou investidor, sei lidar bem com o risco, tenho exposição em ações, mercado internacional, então põe um pedacinho de juro 11. Então, para a gente Gosta de renda contextualizar, passiva, né? gosta da renda passiva, porque o fundo, né, por mais que seja reinvestido, né, você ver ali o dividendo cair é mais interessante de tomar a decisão. O que eu faço? Reinvisto, retiro, utilizo, né? Então, tem esses pontos também que assemelha muito com os fundos imobiliários. Até quando a gente compra o Juro 11, ele entra ali, pelo menos na XP, ela entra na caixinha dos fundos imobiliários. Eu acredito que é uma evolução da plataforma, não tem nada a ver com fundo imobiliário, né? Logo deve quando entrar tiver uma mais FII, fundos, né? fundos de infraestrutura, aí eles vão criar a FIINFRA, né? Porque quando não tem muito, eles deixam lá tudo junto. É isso aí. Pessoal, ficou claro? Alguma dúvida? Faz sentido isso, essa abordagem que a gente fez, essa reflexão sobre as caixinhas da Arca, os riscos dos fundos disponíveis do Sparta? E até pensando ali no timing de alocação, né? Foi muito bom ter chamado a gente hoje aqui, porque nos próximos meses vai ser uma janela super boa para entrar em qualquer um dos fundos. Porque você não vai pagar imposto de renda, retorno absoluto vai ser bizarramente alto, porque muita gente não grosapa, né? Compara assim, um fundo de demências incentivadas com um fundo nosso, tipo o Sparta Top. Mas, isso aqui você não está pagando imposto de renda, né? Então, o resultado, em tese, é um pouquinho melhor. Então, não tem come-cotas. Não tem come-cotas. Então, assim, o absoluto dos fundos de incentivadas, com essa Selic, está muito bom, está muito atrativo. Mas faz super sentido. Uma redução da Selic, né, no médio prazo. Vocês veem, impactaria muito fundos, porque a inflação, né, uma acaba puxando a outra, né? Primeiro vem a inflação, depois a Selic vem corrigindo. Como que você vê um cenário de juros baixos para alocação no juro 11? É a pergunta que mais responde essa. Para o juro 11 seria bom, né? Porque a ideia dele é ser estruturalmente atrelado a IMAB5, né? Então, num cenário de juros ali mais baixo, o fundo vai valorizar a cota patrimonial dele, né? Óbvio que no retorno vai ficar melhor, né? Isso, você vai ter um ganho de capital, né? Mas até olhando em médio prazo, a gente nem tem dos FIs. De certa forma. Mas no médio prazo, a gente tem juros muito altos, né? Então a gente assim acha que vai demorar muito para ir para 2% de novo, né? Se chegar lá. Eu acho difícil voltar para nós, acho que não volta, não. E assim, se a gente olhar no relativo, os Estados Unidos vai bater uns 6% de juros, como que a gente vai ficar com 7% de juros e Estados Unidos com 6%, né? Então tem um tempo bom ainda para renda fixa. Perfeito. E o mundo está inflacionário, né? Então tá bem complicado. O mundo exportando inflação. O mundo, nosso governo também, né? Nosso governo inflacionário. De transição. Não, todos os motivos levam ao juro 11, brincadeira. Não, assim, tem que... a conjuntura, tipo, não é a melhor possível que a gente esperaria para o nosso país, né? Óbvio, a gente quer uma taxa de juros menor, a gente quer as empresas conseguindo se capitalizar com uma taxa decente, crescer, impulsionar negócio, e sem também ter uma inflação descontrolada, né? Então, o cenário ideal seria um pouquinho menos de juros, um pouquinho menos de inflação. Mas, enquanto isso, a gente aproveita com os produtos para, pelo menos, preservar o poder de compra. Legal. Sabe que eu tive analisando, realmente tem esse investidor, né, o mais macaco velho de mercado, né, duvido que isso daí, né, eu vou comprar a cota 100, vender a 200 e não vou pagar imposto. Abrir uma segunda conta, né, na XP, testar, por exemplo. né? Exato, você só vai comprar juro 11, compra FIP, debênture incentivada ali naquela conta e vai gerar a nota de corretagem com o código de cliente separado, você vai conseguir controlar. Não vai misturar. Depois manda o print pra gente. Exato. Já acaba, já mitiga a objeção dele, né? É uma nosso solução.
a nossa maior dificuldade hoje em dia é que as pessoas conheçam a classe, né? Sabem o que é FIINFRA, como funciona, né? Pô, é renda fixa na bolsa, por que não paga imposto? Então, tipo, gera um monte de confusão. Então, a nossa maior dificuldade, sem dúvida, é que mais pessoas conheçam a classe. Então, assim, obrigada mesmo pelo espaço, porque quanto mais gente conhece, mais atrai liquidez, mais fácil fica a nossa vida e mais saudável o mercado, né? Uhum. Com certeza. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Eu tenho uma dúvida que é o Eric assim, é ótimo. O Eric a gente vai chamar no próximo comitê só para te mandar as dúvidas para a gente montar vídeo e tal. Eu tenho uma dúvida que é diferença, assim, o que vocês poderiam falar para a gente, porque assim, a gente, principalmente para mim, acho que para grande parte da turma, né, que a gente vem muito da questão de fundo imobiliário, a gente teve a questão semana passada de Fiagro, que foi uma pergunta que eu fiz também, a mesma pergunta que eu vou fazer agora. Assim, diferenças que vocês podem falar entre um fundo imobiliário, porque assim, a gente até foi falado na live passada que o fundo imobiliário ele meio que pavimentou essa via para esses outros tipos de investimento. Mas cada um tem a sua particularidade e acho que é interessante que a gente vê que são complementares, né? Não é um ou outro, dá para isso acho que todo mundo consegue enxergar. Mas o que vocês podem falar de diferenças básicas entre um fundo imobiliário, tirando aquilo que a gente já falou da questão de dividendo, de não ser obrigado, mas o que vocês têm para falar para a gente de diferenças básicas entre um juro 11, por exemplo, e um fundo de papel que seja um fundo imobiliário de papel? É que eu fale? Então, pode falar. Tá. Acho que uma das principais diferenças ali é o regime, né, para o pagamento dos rendimentos, que o fundo imobiliário é o regime de caixa, né? O fundo de infra não é obrigado a fazer o regime de caixa, né? Então, e o a Fiagro gente, por também, exemplo, né? Regime de caixa. o Fiagro também é regime de caixa, mas o FIINFRA, pelo menos a Sparta, né, o Juro 11, ele adota o regime de competência. O FIINFRA, ele não entrou na lei de fundo imobiliário, né? Não entrou, é outra lei. É específica, né? Sim. Então, alguns fundos têm tentado fazer um regime de caixa para o fundo de infra. A gente acha que por o fundo ter papéis que têm liquidez, faz sentido ter o regime de competência, né? Acho que isso é uma das diferenças relevantes. Outra diferença também é o segmento, né? O imobiliário ali é um segmento um pouco mais cíclico, né? Apesar que tem carteiras ali high grade que estão menos suscetíveis ao ciclo, mas acho que se pegar uma carteira high yield de um fundo imobiliário é muito mais cíclico, né? E enquanto que o fundo de infra ele é muito mais estável, né? Você tem os setores de infra ali, em geral, tem receita mais previsível, regulados, corrigida para inflação, com boa regulação e que permite financiamento de longo prazo, né? E também, isso também é uma outra diferença. Se for ver o duration das carteiras de infra, são muito mais longos, né? Porque justamente o projeto de infra permite você ter um financiamento de longo prazo. E aí, assim, até importante para quem está na live aí, que assistiu a live que a gente fez sobre contabilidade, essa questão do regime caixa e regime competência. Então, no caso do FIINFRA, então, no caso, não tendo lucro contábil, não tem pagamento. É aquilo que você estava falando, né? Não tem pagamento. No nosso Isso não é no obrigatório caso do por infra. regulação. Não é obrigatório por Sim. regulação. Porque tanto no fundo de infra você pode pagar a amortização, que vai pode ser pagar a líquido de amortização, imposto também. exatamente. Uhum. E muitos fundos têm adotado outros critérios, sem ser o critério de competência, né, para pagar os rendimentos. Alguns fundos têm adotado, por exemplo, o carrego da carteira mensal, sei lá, o IPCA mais o carrego no mês, eles calculam isso e pagam o rendimento. Outros fundos têm feito ali um mix, né, entre competência e caixa. Tem variado bastante, assim. Que eu acho que a gente até comentou na live que essa questão do fundo imobiliário pagar em prejuízo contábil, pagar como rendimento por causa do lucro caixa é uma jabuticaba, né? É uma questão muito particular do fundo imobiliário que até a CVM chegou a dar mas aí parece que a classe se uniu e a CVM voltou atrás e manteve, a gente não sabe até por quanto tempo, né? Mas voltou atrás na questão de liberar o pagamento como rendimento e não como amortização, né? Que o regime de caixa faz muito sentido para o imóvel, né? Para o fundo ali que tem o imóvel, faz todo sentido o regime de caixa. Uhum. E o regime de caixa faz sentido quando você tem ativos ilíquidos, né, na carteira, que você não consegue vender no mercado, né? Então,
Tanto Agora, que os que mais sofreram nesse caso foram os fundos de papel, né? Fundo imobiliário de papel e fundo de fundo, né? Que tem a atualização de valor patrimonial. Isso é até uma diferença no caso. Isso é uma diferença do FIINFRA ou do juro, no caso da marcação do valor patrimonial sediário. não, Isso isso é de daí vocês. todos os fundos seguem, porque Todos todos os os fundos fundos seguem. de infra seguem a 555, né? Então, Sim, basicamente, você consegue ver na CVM ali a cota patrimonial sim, todo dia. exato. Uhum, Só que um beleza. fundo pode ter um ativo mais líquido e o outro um ativo mais líquido. Tipo, um Uhum, ativo que o cara origina e leva lá, ele marca o que ele quiser. aham, interessante. Show. Aqui tem pergunta aqui, ó. A da Madalena. É possível adesão comprando uma única cota? Como as cotas se valorizam? Pode comprar uma cota, vai lá no home broker, normal, igual compra uma ação, igual compra o fundo imobiliário, compra uma cota, dá uma olhada na cota patrimonial no dia, para você não pagar muito caro no fundo, porque às vezes esses dias Ah, bateu 108 a cota, fica muito caro, Já né? bateu No caso. 110. É, tem uma tabelinha no site. É no site que tem uma tabelinha do quanto você paga, dependendo do valor da cota patrimonial, a diferença, o quanto que você vai ter de retorno. Não tem uma tabelinha assim? tem uma tabela de sensibilidade, só que a gente tirou, na verdade, porque o fundo tá rodando a CDI agora, Ah, aí sim. meio que perde, mas daqui a pouquinho ela vai ficar aqui, vamos pôr. Eu acho que tá no vídeo do YouTube, acho que é no vídeo do juro, né? Que Que tem a tá a tabelinha de tabelinha. sensibilidade, Ela entra aqui, ó. Cadê? Tabela de sensibilidade. Aham. E aí entraria aqui, mas assim que voltar para a inflação, a gente volta, porque aí fala, se você entrar 105 e a cota Sim, patrimonial é 160. Ele está entrando isso. um IPCA mais mirradinho do que Não, entrando, eu né? até comentei isso com o Wallace. Eu achei isso de uma transparência incrível, né? Porque você tá, assim, é impressionante mesmo você colocar e falar, olha, tá vendo aqui, tá, dependendo do preço, talvez não seja o momento agora de entrar, né? Sim. Ah, Não, vale a pena. A gente sempre fala, inclusive, de vez em quando eu falo, espera um pouquinho, que É, daqui a pouco abre. O mercado tem todo dia. é, Mas aí respondendo a pergunta, então você pode ir lá comprar a sua cota. Final do último dia útil do mês, a gente anuncia o dividendo para quem tem a cota e paga no 10º dia útil. Então, já para vocês saberem como que a gente costuma trabalhar. Aí você vai ver que vai ajustar a cota patrimonial. De vez em quando a cota de mercado ajusta, de vez em quando continua do mesmo jeito. E aí por diante. Assim, a ideia principal do Juro 11 é você ganhar com dividendo, não com tanto com a valorização da cota. Hoje em dia está dando para ganhar um pouco com a valorização da cota, com esse pouquinho de ágio. Mas o foco dele realmente é você ganhar com dividendo. É melhor você pensar isso e se acontecer a cota valorizar, você pode vender, né? Mas não seja o seu foco assim, de investimento. Mais dúvidas? Aproveitem o Caio, Perfeito. porque ele é brabo. Aí é fera, CFA. Uma das certificações mais requisitadas aí do mercado. Passou de né, primeira, o menino. Você é level 3? Quantos são? Não sou expert. São 3. São 3. São 3. Muito bom. Ele Não é é nada CFA, fácil, né, Caio? CGA, tudo. O Eric tá tirando o CNPI. Gosta Também demais, entusiasta. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Muito obrigado aí Pô, se pela... surgirem dúvidas também, pode Só mandar mandar pro no e-mail Wallace, lá que ou no eu nosso respondo e-mail. com a Glenda lá. Show. A gente responde. E, Sigam... ó, ideias sigam o nosso YouTube, que a gente tá fazendo a gente nunca tinha Exato. YouTube, a gente começou a fazer um monte de vídeos para ajudar a entender o Juro 11, FIINFRAs em geral. Tem o Instagram da Esparta também, né? Tem o Instagram da tem Spark. Instagram de vocês, alguma coisa? Ou Eu tenho Instagram o da Ou mais Spark? Twitter, pessoal? Mais Glenda pessoal? Ferreira no Twitter. Ah, tá. Pode. Instagram eu fui hackeada, eu desisti. Tá bom. Então, Mas é isso, gente, pessoal, qualquer coisa a gente tá sempre por aqui. Qualquer muito sugestão para os obrigado. relatórios também, Tá. só falar. Normal, é. Tudo Show. é A Spark gente... Investimentos, tá? Que pergunta. Tá. A gente vai... Você pode disponibilizar esse material, ou Glenda, Claro, para claro. eles? Tá? A gente vai postar lá no grupo. Agradecemos demais em nome aqui do Grupo Primo vocês terem vindo aqui, abrir a casa de vocês para a gente. Estamos sempre à Eric, se quiser. disposição.
quiser Dá falar para alguma chamar o coisa. Ulisses também. Eu ia chamar o Ulisses, que é o nosso CEO, que é o que o Caio ficou falando que é mais velho. Só que quem toca o dia a dia do Jurons é o Caio, que é o cara de infra, é o Caio. Então, tipo, às vezes ele tem mais informação do que o próprio CEO, sabe? Então, acho que Legal, deu para legal. atender bem. Mas também, se Ah, mas precisarem mais para frente, com podemos chamar o certeza, Assente. Agradeço com aí a certeza, oportunidade. com certeza falaremos mais. Obrigada, gente, pelo tempo de Obrigado, gente. vocês. Obrigado a todos. Obrigado. Bom Obrigado, feriado a pessoal. todos amanhã. Obrigado. Valeu, gente. Boa Valeu, noite. tchau. gente. Obrigado Beijo, aí. boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.